Ti, meu Deus, nós nos colocamos nessa noite, Pai, para agradecer ao Senhor por tudo, meu Deus, que o Senhor tem proporcionado para nós. Agradecemos o Senhor por este momento de reflexão. Agradecemos o Senhor pela vida. Agradecemos o Senhor pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã, Deus. Nós somos gratos, ó Pai, porque em meio à tempestade, o Senhor é o nosso abrigo. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos traz paz. E nós pedimos cada vez mais a Tua paz. Nós pedimos que o Senhor venha ser o nosso abrigo. Que o Senhor possa transformar os nossos corações. Nos ensina, Deus, a confiar em Ti. A colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Não sabemos do dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Nós queremos confiar, meu Deus, que o melhor o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos nessa noite. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. A gente sabe que tem sido dias difíceis, mas o Senhor tem estado conosco. E como se sentir confiantes em meio a tudo que está acontecendo? Como ter a nossa fé inabalável? É somente entregando ela nas mãos do Senhor. É somente confiando no nosso Deus que nós vamos nos manter firmes e inabaláveis diante de toda essa tempestade. Vamos adorar o nosso Deus nessa hora. Você que está dentro da sua casa, vendo essa filmagem, que você coloque o seu coração diante do Senhor. Que você tenha no seu coração que é o momento de prestar culto, de prestar adoração ao nosso Deus.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós estaremos lendo a partir do versículo 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. A palavra do Senhor é muito clara, quando ela nos adverte a sermos semeadores. A palavra fala que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E é possível, e é necessário que plantemos. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós devemos fazer isso com alegria, para que possamos também colher os resultados, os frutos com alegria. Veja bem o que diz aqui no versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Tempos difíceis, mas nós devemos confiar, colocar no Senhor. Esse é o momento de nós exercitarmos e colocarmos em prova a nossa fé. Que você possa, então, entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor.
Meus irmãos, eu quero agora, nesse momento, estar orando por você, para que Deus não deixe faltar nenhuma de suas necessidades. Deus é fiel conosco, sejamos fiel com Ele. Baixemos nossa cabeça e vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos tem sustentado até aqui. E a Tua palavra nos garante que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Que possamos, ó Pai, com sabedoria, exercer a fidelidade para com o Senhor, porque Tu tens sido sempre fiel para conosco. No nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos e irmãs, amigos e amigas, todos aqueles que nos ouvem. E é um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês, entrando na casa de vocês, através das lentes, através desse culto online. Pastor Ademiro deu a abertura já semana passada, quando foi um fato inédito para a PIBMC, e nós estamos felizes de viver esse novo tempo. E nós vemos esse novo tempo como uma grande possibilidade e oportunidade de usar esses meios de agora em diante. Então, que bom que você está conosco, que bom que você está assistindo esse culto, que essa palavra possa alimentar a sua vida e servir como refrigério nesse tempo de tanto medo, de tanto insegurança. Então, leiam comigo, irmãos. Abram comigo a Bíblia no Êxodo capítulo 19. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu gostaria de falar algumas coisas de o porquê essa palavra é tão importante para esses dias. Porque nós ouvimos pesquisadores, nós ouvimos profissionais, ouvimos jornais, nós lemos noticiários, e eu estou cansado, irmãos, para falar a verdade, eu estou cansado de receber vídeos com notícias tristes, com notícias que mais desestruturam do que passam uma informação. Então, nesse tempo, eu queria discutir algo com os irmãos, levar algo para os irmãos, e dizer que nesse tempo, vamos começar a ouvir a voz do Senhor. É importante nós ouvirmos pesquisadores, é sim, mas também é muito importante que nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Se você ainda não tem feito isso, eu gostaria de te convidar para, antes de você começar a orar, você falar com o Senhor: Deus, hoje eu quero te ouvir. Porque a oração é uma via de mão dupla, é um diálogo, é não um monólogo. E nós descarregamos tudo que nós temos diante do Senhor e não paramos sequer um minuto para ouvi-lo. E essa noite eu queria falar a respeito da vida de Moisés. Moisés, ele, após Jesus, ele é uma referência na Bíblia para mim, porque ele é um homem que viu Deus face a face. Ele é um homem que ouviu a Deus em diversos momentos e em circunstâncias. Ele parou para ouvir a Deus. Ele tinha um local secreto, um lugar secreto, onde ele tirava um tempo para ouvir a Deus. E isso é importante. Nós vamos ver que através da vida de Moisés, como isso é importante. Então, você que está anotando e vai anotar essa noite, o que nós vamos falar a respeito, devemos aprender a ouvir a Deus antes de qualquer ação, antes de qualquer passo que nós formos tomar, ou decisão que nós formos tomar. Então, leiam comigo lá, irmãos, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim: como o nosso tempo é um pouco corrido, eu já vou lendo e já vou explanando a palavra do Senhor. Diz assim, versículo 1: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Aqui fazia exatamente 3 meses que eles tinham sido resgatados do tempo de escravidão no Egito, aonde eles sofreram durante 400 anos. E Deus, lá do céu, ouviu o clamor do povo dele e enviou Moisés, o primeiro libertador, que libertou o povo com a mão forte do Senhor da escravidão do Egito, mostrando grande poder, grande capacidade de libertação através do seu servo Moisés. E nesse versículo 1, ele se encontra o capítulo 19, versículo 1 aqui, ele se encontra em que momento de Êxodo? É um momento onde que o sogro de Moisés, Jetro, tinha acabado de dar conselhos a ele de como governar o povo, porque era uma multidão enorme. Aqui eles já tinham lutado contra os amalequitas, se você voltar um pouquinho atrás, aqui no capítulo 17. E logo após ele recebeu a visita de Jetro. Então aqui, Moisés, ele começa a ter um tempo dedicado ao Senhor. Logo após a gente vai ver que Deus aqui no capítulo 20 dá os
10 mandamentos e as leis, as primeiras mandamentos para como o povo dele devia se comportar, porque nós somos uma geração eleita, irmãos. Nós fomos resgatados, assim como o povo de Israel, nós fomos resgatados de um reino de trevas, pela maravilhosa graça do Senhor, com um propósito, de ser uma geração eleita, de ser uma geração onde as pessoas vêm até nós, e quando vêm até nós, elas encontram paz, elas encontram um motivo para acreditar, ter esperança. Então, por isso que é necessário, nós como povo de Deus, ouvirmos a voz do Senhor nesse tempo. Então, no versículo 1 diz que, a partir da parte B, diz que os israelitas haviam saído do Egito. Irmãos, primeira coisa que eu queria destacar nesse momento é por que devemos ouvir a Deus. Vamos passar 3 ensinos aqui essa noite. E o primeiro é esse: por que nós devemos ouvir a Deus em tempos de dificuldade? Aqui você fala assim: Eduardo, mas aqui já passou a dificuldade. Eles já foram resgatados do Egito. Eles já estão, já lutaram, já venceram. Mas a gente sabe que para frente aqui viriam muitas e muitas e muitas outras lutas, até chegar na terra prometida. E aqui se ouviria os 10 mandamentos do Senhor, a vontade de Deus para o povo. Então, o povo foi resgatado, eles tinham saído. E como que eles saíram? Por que então nós devemos ouvir a Deus? Para lembrarmos de onde Ele nos tirou e nos trazer esperança. Se nós nos lembrarmos de onde Deus nos resgatou, de onde Ele nos tirou, isso vai nesse tempo nos trazer muita esperança. Porque assim como Davi disse lá em Salmos capítulo 40, versículo 1 e 2, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Por isso que nós devemos ouvir a Deus nesse tempo. Por que então nós devemos ouvir a Deus? Por isso, porque ouvir a Deus nos mostra de onde Ele nos tirou. Se olharmos de onde Ele nos tirou, isso vai nos trazer esperança. Irmãos, então nesse tempo, mesmo em meio a tanta dificuldade, a pandemia, notícias ruins, se nós olharmos tudo que Deus já fez, e que Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra em Jesus, nós podemos ter esperança. Mesmo em meio a tanta dificuldade, se nós olharmos e ouvirmos a Deus, assim como Moisés ouviu, nós podemos ter esperança. Nos tempos de crise, devemos olhar para tudo que Deus já fez. Devemos olhar para a cruz de Jesus. Lá toda incerteza se vai, todo medo se vai. Quando nós olhamos para o que Deus já fez, isso vai te trazer esperança. Outro ensino que eu queria trazer essa noite: por que ouvimos a voz de Deus e agora quando e como vou fazer para ouvir a voz de Deus? É muito importante nós saber para quê, agora quando e como isso vai acontecer. Vamos continuar lendo a partir do versículo 2. Diz assim: depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu. Moisés, ele não perdeu tempo. Logo que ele estabeleceu um lugar onde o povo de Deus ia ficar, ele não perdeu tempo em buscar a Deus. Então, quando nós devemos buscar a Deus? Logo, agora. Assim que nós tivermos a primeira oportunidade, sentir o primeiro medo, ou a primeira insegurança, quando você vê que é o momento, esse é exatamente o momento, é agora. Não corra para trás de uma informação que um homem pode dar, quando só o Senhor que pode nos convencer e preencher. Logo Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus, e olha só, e o Senhor o chamou no monte. Então, na verdade, não era Moisés que estava se encontrando, indo para Deus. Deus já estava esperando Moisés. Já estava. Além de ser logo, Deus já estava esperando ele naquele local. Então, quando e onde? Num lugar secreto. E o lugar, Jesus fala,
a partir do versículo 5, a partir do versículo 6 de Mateus, capítulo 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Irmãos, a oração ela é individual. O ouvir a Deus, ele é individual, ele é pessoal. Moisés, quando ele ia a buscar a Deus para ouvir a voz de Deus, e Deus já estava lá, ele ia sozinho. Jesus, quando queria ter um momento de intimidade com o Pai, ele ia sozinho. Ele levava até certo ponto. Mas quando ele queria se derramar na presença de Deus e contar suas angústias, seus medos, suas inseguranças, afinal Jesus também era homem. E ele tinha um local secreto, e é assim que ele ensinou os seus discípulos. E é assim que ele nos ensina hoje. É assim. A todo momento é o momento de buscar a Deus. A todo momento é o momento de encontrar, ir para o nosso lugar secreto. Não tem hora, não tem estado. Infelizmente nós deixamos para buscar a Deus em momentos de dificuldade. Mas Ele nos quer para Ele a todo momento. E o local secreto é muito importante. É muito importante que você tenha esse local para adorar a Deus e para buscá-lo com toda intensidade. Continuando nosso texto, diz assim: logo Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Irmãos, o propósito de Deus, quando nós buscamos Ele, em qualquer momento, não só em momento de medo e aflição, o propósito dele é que nós estejamos junto a Ele. Deus não quer você só no momento de angústia, meu irmão. Por que é importante, tão importante você ouvir a Deus então? Porque Ele te quer. Ele simplesmente te quer para Ele. Ele não quer uma parte de você, Ele não quer um momento com você, Ele quer viver com você 24 horas por dia. Você vai estar lá, você vai ir para o seu quarto, vai fechar sua porta, Ele já vai estar te esperando. É assim que Ele estava com Moisés. Olha que Deus maravilhoso, que Deus, eu não consigo nem expressar, um Deus todo-poderoso, está sentado no trono e tem esse capricho, essa simplicidade de quando eu chegar no meu quarto, fechar minha porta, Ele está me esperando. Então Deus, Ele quer nós para Ele, Ele quer ter você, por completo. E por quê? Olha só, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Irmãos, esse é o terceiro ensino que eu queria trazer nesse texto. O que devemos então fazer quando nós ouvimos a voz de Deus? Por que ouvir a voz de Deus? Quando e como ouvir a voz de Deus? E agora o que nós devemos fazer quando nós ouvimos a voz dele? Porque nós temos que saber o que fazer quando ouvir a voz de Deus. Aqui Moisés ouve de Deus a seguinte instrução: agora, se me obedecerem, para Deus, a palavra obedecer e ouvir é a mesma coisa. Ela vem da palavra chamar, no hebraico. E tem um significado, elas são sinônimos. Ouvir é obedecer. Então, para Deus, quando você ouve, Ele já acredita e espera que você obedeça. Então, por isso que é importante nós ouvirmos já no sentido de obedecer. E aqui Ele fala para Moisés: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança. Irmãos, nós somos o povo da promessa. Nós não somos o povo de Israel, mas através de Abraão, nós nos tornamos também filhos. E herdeiros da promessa, que foi concretizada em Jesus na cruz. Agora nós também somos o povo da aliança, da nova aliança. E o Espírito está em nós. Não é como Moisés. Não precisamos mais de 10 mandamentos. Por quê?
Em Jeremias capítulo 31 nos diz que chegará um tempo em que ninguém ensinará mais ninguém, porque as minhas leis, os meus ensinos e as minhas verdades estarão no coração do povo. E esse tempo chegou, meu irmão. Você pode ouvir Deus diretamente, você não precisa mais de leis, agora a graça atua em você através de Jesus Cristo. As leis foram tatuadas no seu coração, no seu espírito, e o Espírito Santo te ajuda a viver isso, a obedecer, quando você ouvir a voz dele. Então, ouvir a voz de Deus nesse tempo é extremamente importante, por isso também, porque nós somos o povo da aliança, nós somos chamados para ser esse povo que irá governar a terra em tempos de dificuldade. O tempo chegou, meu irmão. Agora que você precisa ser igreja, é agora que você precisa dizer para o mundo lá fora, sem uma palavra, mas com sua vida, que Deus pode confiar em você. Você é um espelho que reflete Ele. E não é a imagem física, não. É o seu interior, a forma que você vive, como você se comporta na sociedade. Continuando nosso texto, diz assim: vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, que o Senhor falando, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E olha só o que chama a atenção no início do versículo 7. Chama muito minha atenção. Diz assim: Moisés voltou. Aqui nesse tempo, para permanecer na presença do Senhor, é só quando o Senhor permanecesse na presença dos profetas, enfim, nos ministros após isso. Aqui quando Moisés voltou do monte, ele saiu do local onde Deus estava. Aqui o Espírito Santo ele não tinha se derramado em todos os corações. Aqui eles só podiam ouvir a Deus se estivessem preparados, se fosse o sacerdote, se fosse o sumo sacerdote. Mas nós, irmãos, nós não saímos mais da presença de Deus. O Espírito não nos abandona mais. Nós não perdemos mais a presença de Deus, nós não dependemos de um lugar, um local, nem um momento. Nós já fomos lavados, redimidos. Então o que nos impede de ouvir a voz de Deus? De ouvir, para cumprir e obedecer o que Ele estabeleceu para nós. Vocês veem que até aqui Moisés estava com Deus, agora ele foi para meio do povo. E quando ele foi para o meio do povo, os israelitas entenderam tudo errado. E assim também, muitas vezes, nós entendemos errado. Porque para Deus nós precisamos ouvir e obedecer. Mas nós passamos os pés pelas mãos e nós queremos fazer para Deus. Acompanhem comigo. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Olha só, o povo todo respondeu unânime, ou seja, ninguém foi capaz de entender o que o Senhor falou. E olha só, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mas o Senhor pediu o quê? Agora, se me obedecerem fielmente, não é para fazer. Irmãos, fazer, ele não tem um sentido de produzir algo através de determinada ação, de realizar uma obra, ou de realizar alguma coisa. E Deus ele não quer que a gente realize nada, porque Ele já realizou tudo. Ele já fez tudo. Ele quer que somente a gente obedeça, quando nós ouvimos a voz dEle. Então, por que ter medo? Se até as águas, quem é esse que até as águas e os ventos acalmam? Irmãos, quem que é esse que disse haja luz e houve luz, através do poder da sua palavra? Quem é esse, meu irmão? Quem é esse que chega e fala assim, que haja firmamento? Quem é esse? Quem é esse? Que era Deus, se fez homem, morreu e venceu a morte. Quem é esse, meu irmão? Quem é esse homem que pisou, caminhou aqui na terra? E como disse o grande Billy Graham, o maior feito da humanidade
não foi o homem pisar na lua, mas sim quando Deus pisou na terra. Então quem que é esse, meu irmão? E quem somos nós para querer fazer por Ele, quando Ele já fez todas as coisas? É só você caminhar pelo caminho que Ele já abriu. Você é chamado não para fazer, mas para ouvir, porque ouvir para Deus é obedecer. O grande problema é que nós queremos nos adiantar a Deus. Em vez de obedecer, nós queremos fazer. Deixamos de lado a possibilidade de ouvir a Deus. Então, nesse tempo, não queira ser mais um transportador de notícias ruins. Não seja mais um, meu irmão, que traga medo por não ter ouvido ao Senhor. E se tem uma coisa que a palavra de Deus nos diz, é: espera em mim, tenha bom ânimo, resista, eu venci o mundo. O Senhor está conosco. Abram comigo um texto, para a gente finalizar essa aplicação. E antes de ler, está lá em João capítulo 14. E antes de ler, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem ouvido a Deus? Isto é, você tem obedecido a Deus? Tem dedicado um tempo para ouvir e obedecê-lo? Ou nós estamos como as pessoas que não têm o Espírito Santo, caminhando sobre o medo, sobre a incerteza e insegurança do dia de amanhã? Abram comigo lá em Mateus então, a partir do versículo 21. Diz assim: enquanto eu leio, feche seus olhos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós os viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu queria orar pela sua vida. E queria dizer para você, povo de Deus, essa mensagem é para você. E se porventura tem algum amigo que está nos ouvindo, que ainda não conhece esse Deus, essa mensagem se estende nesse momento para você também. Mas é para o povo de Deus, não tenham medo. Vocês não serão abalados, não serão confundidos. As palavras de Jesus, tudo o que Ele disse, é para nos ensinar a respeito de verdades do reino de Deus. E as verdades do reino de Deus, elas não podem ser substituídas por verdades humanas, onde o medo está imperando, a insegurança. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês têm medo de sair de casa, têm medo de dar um aperto de mão. E fazer certo. Cuidem um dos outros. Amem uns aos outros, nesse tempo onde o Senhor nos pede para ouvi-lo. Feche seus olhos mais uma vez. Quero orar pela vida de vocês e abençoar a casa de vocês. Senhor, nós te amamos, Deus. Nós dizemos que te amamos. Mas, Pai, a tua palavra diz através de Jesus: os que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. São aqueles que vivem os seus mandamentos.
E os seus mandamentos, Pai, não são leis que escravizam nossas vidas, mas é a tua vontade realizada em nós, para que nós tenhamos uma vida boa e conheçamos a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Então, Pai, venha sobre o teu povo que está em todos os lugares, Deus. Que nós possamos ouvir a tua voz nesse tempo. Que nós possamos obedecer quando ouvimos. Que nós possamos te amar, Pai, ainda mais. E que a tua vontade possa se realizar em nossas vidas nesse tempo, Deus. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem estendido a sua misericórdia, a sua graça sobre todas as famílias, mesmo em meio a tanta dificuldade. E para quem pensa, Pai, que o Senhor está a par disso tudo, o Senhor não desgruda de nós, nem sequer um momento. Porque quando nós vamos no mais profundo, ali o Senhor está. Quando nós vamos no mais alto, ali o Senhor está. Quando nós vamos na direita ou na esquerda, ali o Senhor está. Obrigado, Jesus, por não nos desamparar. É assim que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você seja abençoado com essa palavra, que ela encontre morada no seu coração e que você não deixe que o ladrão de sementes roube essa semente do seu coração. Deus abençoe.